Oi, gracinhas, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Sumi, mas tô tentando voltar, né? Vou ver se eu consigo voltar a gravar mais vídeos agora. É isso, hoje eu tava lembrando de uma história e eu resolvi compartilhar com vocês. Gente, eu falo, a gente se submete a cada coisa. Bora lá. Foi quando o meu pai arrumou um emprego pra mim. Já imagina a confusão que foi. Então, ele conheceu um doutor e o doutor comentou com ele que estava precisando de uma secretária, de uma recepcionista, né? E meu pai, eu na época, tinha 17 anos, hoje eu tenho 30. Na época eu tinha 17 anos, eu já tinha trabalhado uma vez no comércio, que foi uma experiência horrível pra mim. Não me dei bem, assim, mas é outra história. Mas assim, eu já tinha tido um emprego, a minha unha. E aí, ele falou, eu tenho uma filha de 17 anos, não sei se o senhor vê problema dela ser de menor ainda. Ele falou, não, imagina, traz ela pra gente conversar, pra gente ver, né, o que dá pra ser feito. Meu pai, lindo que ele é, me levou até o doutor. Ele é, né, não sei, acho que ele tá vivo ainda, tomara. Psicanalista, e a esposa era professora de yoga. Aí a gente chegou lá pra conversar, tudo super simpático, já um senhor, né? E aí ele pegou e falou, conversando comigo lá, né, falando qual era a rotina de serviço e tal. Meu pai falou, mas não precisa pagar ela não. Eu só dei uma... O que ele tá falando? Ele, não precisa pagar ela não, só dela vir trabalhar já, arrumar experiência, já tá ótimo. E eu só, aquela cara de plena, né? Como assim não precisa me pagar? Vou vir como? Andando de casa até aqui? Que não era aqui, perto de casa não, era lá pra cidade. E aí o cara falou, não é justo. Eu, uma pessoa sensata, né? Ele, não é justo, vai trabalhar, tem que receber. No serviço anterior, que eu falei que foi uma experiência ruim, era como jovem aprendiz, então na época eu ganhava R$900. Mas aí eu fiquei pouquíssimo tempo. E aí ele pegou e falou, aí eu falei, que bom, né? Aí ele falou assim, eu posso pagar 300 pra ela. Na hora, eu falei, melhor que nada, né? Porque eu ia vir trabalhar de graça. Porque aí eu ia ter que ir. Porque meu pai já tinha combinado com um homem que eu iria trabalhar. O cara só tava indo. Eu só tava indo pra ele me conhecer e eu começar a trabalhar no outro dia. Revoltadíssima, entrei no carro e falei, como assim que você fala que eu não precisa me pagar? Como assim, gente? Como que eu vou trabalhar? Eu vou vir como? Aí ele, não, eu te trago, que não sei o que tem. Eu falei, não, você vai ter que me trazer mesmo, porque como que eu vou trabalhar com R$300? Beleza, fui trabalhar. Assim, fora os perrengues que teve no meio, né? Eu lembro que ele sempre à tarde, o psicanalista, sempre à tarde pedia um lanche, né? Ele levava o almoço dele, eu levava o meu. Ele almoçava, depois eu saía e almoçava. E era só a gente mesmo, e o paciente, e a mulher dele atendia de dias certos, não era a semana toda. E de sexta eu ficava sozinha, né? Sexta não tinha, eu ia só por ir mesmo, porque não tinha nada pra fazer. Ele não atendia, a esposa não atendia, eu ficava sozinha. Das 8 às 5 eu trabalhava. E estudava depois. Então eu chegava em casa, minha mãe tava no portão pra me dar o material da escola e eu já descia pra escola. Eu nem entrava dentro de casa, porque né, de ônibus eu chegava no horário de ir pra escola. E aí ele toda tarde pedia, nesse um ano, toda tarde ele pedia um café da tarde. E o café da tarde dele era um pão com pernil, tomate. Era um pão, nossa, que tinha um cheiro maravilhoso. Um cheiro muito bom. Nunca comi, gente, nunca comi.
Só que naquela época eu comia muito bem. Hoje não. Hoje eu não sinto nem vontade, né? Se a pessoa pedir pra mim buscar alguma coisa pra ela, eu busco e não. Se eu tiver vontade, eu compro. Mas com R$ 300 não tinha como você comprar nada, né? Eu ia buscar. Só que eu acho que ele, né, por falar, nossa, eu fazendo a menina buscar um lanche pra mim, vou pedir um pão de queijo pra ela. Então ele pedia o lanche dele e um pão de queijo pra mim. É um pão de queijo desse tamanho, viu, gente? Desse tamanhozinho assim, pão de queijo. Aí a primeira vez eu fui lá, peguei o lanche, eu fui fazendo, nossa, fiquei com água na boca, de vontade de comer o lanche. E era um lanche grande, né? Eu falei, quem sabe ele, né, não pensa em dividir comigo, porque eu faria. Eu tenho esse problema aí. Aí eu cheguei, ele comeu ali. Aí eu vi que tinha um pão de queijo na sacola e tal. E aí ele pegou e falou assim, ah, esse pão de queijo é pra você. Eu falei, obrigada. Achei ele legal, claro, né? Fui lá, ele lembrou de mim, mas não era o pão de queijo que eu queria, né? E isso foi durante um ano, tipo, ele comendo lanche, eu comendo pão de queijo. Aí teve uma época que eu falei, não, o pão de queijo é pra mim? Ele falou, eu falei, não quero, obrigada. Aí teve uma época que eu já nem queria, porque, meu, comer pão de queijo todo dia, chegou uma hora que eu peguei ranço do pão de queijo. Tanta vergonha lá, gente, tanta vergonha que, sabe, tem coisas que eu não comento. Mas aí, teve um dia que ele foi almoçar. Ele voltava, eu já ia almoçar. E aí, tipo, era 1 hora de almoço. Só que aí eu fui almoçar, voltei pra poder escovar os dentes, né? Só que antes do meu horário de voltar mesmo. Entrei no banheiro. Na hora que eu abri a porta do banheiro, o doutor estava lá, fazendo necessidades dele. Gente, naquela hora eu queria ir embora. Eu queria ir embora, abrir um buraco e sumir. E falei, aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou olhar pra cara dele? Como eu vou olhar pra cara dele? Não, eu não vou, eu vou embora, que não sei o que tem. Eu falei, eu não quero mais ver ele. E tipo, o paciente chegava, eu batia na porta dele, entrava, entregava a ficha pra ele, saía, e aí ele saía pra chamar o paciente. Então, eu tinha contato direto com ele. O primeiro paciente, eu, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Bati na porta dele, eu falei, eu vou ver a reação dele. Se ele achar engraçado, eu acho engraçado. Se ele não tocar no assunto, não toco no assunto. Aí ele pegou, eu entrei, bati na porta, ele pode entrar, né? Que ele já sabia que era eu. Eu entrei, entreguei a ficha, ele, obrigado, já vou chamar. Ele ignorou a situação. Então, pra mim ali, eu falei, ufa. Porque eu falei, mesmo se ele zoasse, eu ia ficar muito sem graça. E ele não era aquele senhor de brincadeira, sabe? Ele não fazia brincadeiras. Por bem sério, assim. Então ele ignorou a situação. Eu ignorei a situação como se nada tivesse acontecido. Passou. Deu 1 ano, eu conversei aqui em casa, eu falei assim, não dá mais. Eu tô ganhando R$ 300. Eu só consigo usar o dinheiro pra ir trabalhar. E comer um lanche no mês. Tanto que eu nunca comprei o lanche lá de pernil, porque eu não tinha dinheiro. Ou eu comi o lanche de pernil ou eu ia embora. Nesse mês aí eu falei assim, eu vou ter que pedir pra ele me mandar embora. Mas na verdade eu queria ser mandado embora mesmo. Eu queria que ele me mandasse embora. Aí eu falei assim, só que eu não quero chegar nele e falar que eu quero ser mandado embora. Eu não queria fazer isso. Eu falei, já sei, vou pedir um aumento. Vou pedir um aumento, vai dar tudo certo e belezinha. Cheguei, aí eu falei assim, doutor, quando o senhor tiver um tempinho, eu gostaria de falar com o senhor. Eu sou lá no meu auge de 17 anos, né? Menina de tudo. Não sabia nem como pedir um aumento. Aí ele pegou e me chamou, né? Na sala dele, 1 hora que não tinha paciente. Aí ele falou assim, o que você queria falar, Michele? Aí eu falei, então, doutor, pra mim tá meio pesado, porque eu tenho que estudar e trabalhar. E tipo, naquela época, hoje eu acho que meu pai queria que eu fosse trabalhar pra sair de casa, eu acho. Que ele não queria me ver mais em casa, assim, né? Pra falar que eu podia trabalhar sem
sem receber. Estranho, né? Agora que eu tô pensando, acho que ele não queria que eu ficasse mais em casa. Porque assim, naquela época, eu era um pouquinho acomodada. Eu era. Tipo assim, eu nunca fui folgada, mas eu já fui acomodada. Hoje eu trabalho pra caramba, entendeu? Você fala assim, ah, vai, vou trabalhar. Hoje eu sou outra pessoa, mas antes eu fugia de trabalho, não vou mentir, fugia. E aí eu cheguei nele e falei assim, ó, então, não tá dando, tá pesado pra mim, eu chego do serviço, já vou direto pra escola e outra, o salário. Aí eu falei, eu vou tocar no salário, que aí ele vai me mandar embora. Aí eu falei assim, o salário só tá dando pra mim pagar passagem, entendeu? Eu tô vindo trabalhar, só vindo trabalhar, né? E não era registrado. Então, assim, não tinha nem como eu provar, não era uma experiência, porque eu não tinha como provar. Se você não tem como provar, como você vai falar que é uma experiência? E aí ele falou assim, ah, não, então vamos fazer assim, e se eu te der um aumento? Aí minha cara foi no chão, né? Porque não é, eu não queria um aumento, eu queria ser mandada embora, mas... Aí eu falei, tá, né, eu tô reclamando do salário, então eu vou ter que aceitar o aumento. Aí ele, R$ 500 te ajuda? Eu falei, ajuda, né? E saí da sala, tipo, desapontada, porque eu achei que eu ia ser mandada embora, mas não, ele só me deu R$ 200 a mais de aumento. Eu continuei, e eu tinha o costume que na sexta eu não trabalhava, não tinha o que fazer, então eu não trabalhava, eu ia lá. E aí eu fazia o quê? Faxina lá. Tinha uma moça que ia de 15 em 15 dias limpar. Só que aí na sexta, pra mim não ficar sem fazer nada, eu fazia uma faxinona lá. Aí deu o meu horário de almoço, só que eu não fui almoçar. Porque eu não tava com fome naquela hora e tal. Aí eu acho que eu fui almoçar, era umas, que, 1 hora, e pouco, 2 horas quase. Eu fui almoçar. E na sala da minha patroa de yoga tinha aqueles tapetinhos, né? Eu falei, vou pegar 2 tapetinhos desse, pôr no chão e vou dormir. Vou dormir. Só que assim, eu fui, deitei, só que as coisas, o chão lá tava secando, que eu tinha lavado, então as coisas estavam tudo pra cima. Isso era umas 2 e pouco, eu falei assim, eu durmo um pouquinho, tiro uma meia hora de soneca aqui e logo eu já volto pra terminar de arrumar as coisas. Beleza, na minha cabeça tava perfeito. Eu deitei, eu apaguei, dormi mesmo. O que aconteceu? A minha patroa veio. Nessa sexta-feira ela veio. Ela tinha que resolver algumas coisas em Campinas, porque eles não eram de Campinas, né? Eles vinham todo dia de Atibaia, pra Campinas. E nesse dia ela tinha que resolver umas coisas, ela passou lá pra ver como é que tava as coisas, eu precisava de alguma coisa e tal. E ela tocou a campainha, só que meu sono tava tão pesado que eu não ouvi a campainha. Aí ela abriu a porta, que ela tinha chave, né? Abriu a porta. E aí, quando eu me dei conta, eu ouvi uns barulhos de passo, né? Aí eu falei, meu Deus, não tem como alguém entrar aqui. Eu falei, sem ser eles, não tem como eu entrar aqui. E aí na minha cabeça já veio pensando, eu falei, é um deles, é um deles. Aí eu virei assim, olhei de canto de olho, aí eu vi um salto. Eu falei, é ela. Aí ela já veio meio que rindo, né? Gente, é muito vergonhoso. Aí ela veio meio que rindo. Aí eu abri o olho assim, meio fingindo que tava... Ai, eu tô passando mal. Aí ela falou, tá tudo bem, Michele? Eu falei, não, eu tava limpando aqui, porque eu aproveitei que as coisas estavam tudo pra cima. Eu falei, eu tava limpando aqui, me deu uma tontura. E eu peguei o tapete que tava na minha frente e deitei. Aí ela, nossa, meu, se você tá com tontura, passando mal, eu peguei 3 tapetinhos, peguei uma almofadinha pra cabeça. Tava na cara que eu não tava passando mal, que eu tava dormindo. E não tinha problema eu falar, porque não tinha paciente lá. Mas eu fiquei muito envergonhada. E aí ela riu, né? Tipo, disfarçando, nossa, mas agora você melhorou? Eu falei, não, tô melhor. Aí eu demorei um pouquinho pra levantar, pra falar que eu ainda tava com tontura. Ai, a Globo tá perdendo como atriz. E na hora que ela saiu,
eu ri, eu chorei. Nossa, eu não sabia o que fazer. O paciente, tinha um paciente dele lá, né, que ele passava com psicóloga, ele fazia terapia ocupacional e fazia fazia psicanálise e passava com psiquiatra. Então, assim, ele tinha vários transtornos mentais. E ele se apaixonou por mim, né? Nesse meio tempo que a gente ficou. Então ele marcava, tipo, 4 consultas na semana. Tipo, 5 dias que o doutor... o doutor atendia 4 dias, então ele marcava 3. Ele ia num dia só, ele não ia. Só pra me ver. E aí eu recebia flores, recebia bombom e tal, né? E aí ele já falava pra mãe dele que eu era a namorada dele. Tipo, ele tinha na época, eu tinha 17, ele tinha uns 30 e alguma coisa. De pra ser mandado embora mesmo, que eu fiquei lá quase 1 ano e 8 meses. Quando eu pedi pra ser mandada embora, eu falei pra mãe dele, eu falei, eu vou sair daqui, né? Falei pra me despedir dos pacientes, porque eles eram muito bacanas, ganhei livros, ganhei muita coisa de lá. E aí eu fui contar pra mãe dele, ela falou assim, nossa, e agora? Como que vai fazer? Você tem como você contar pra ele que você vai ter que sair? Aí eu sentei com ele o dia da consulta, sentei do ladinho dele. Eu conversei primeiro com o doutor e ele falou, né, como eu deveria fazer pra falar pra ele. E ó, a Michelle vai ter que sair, porque pra mim, aqui não dá pra mim vir mais, não tem como. Minha casa é muito longe e tá atrapalhando meus estudos, então eu não consigo vir mais pra cá. Aí ele ficou olhando assim, ele, como assim, você não vai vir mais aqui? Aí eu falei, não, ele, mas e em casa? E eu nunca tinha ido na casa dele. Aí eu falei assim, não, na sua casa também não, eu não vou, você não vai mais me ver. Aí ele olhou assim pra mãe dele, como que eu não vou ver mais minha namorada, mãe? Não, calma. Aí ele falou assim, mas você tá terminando comigo? Terminando uma coisa que eu, né, não comecei, mas tudo bem. Eu falei, eu acho melhor a gente terminar. Eu acho melhor, porque a gente não vai conseguir mais se ver. Você não vai mais me ver, mas você vai encontrar outra pessoa que você vai gostar e tal. Eu vou encontrar outra Michelle? Eu falei, não, você não vai encontrar outra Michelle, porque do mesmo jeito que você é único, eu sou única. Você vai encontrar outra pessoa, mas ela não vai ser a Michelle? Aí eu falei assim, não, gente, foi uma conversa, tipo, assim, foi muito difícil pra mim. Porque, assim, às vezes as pessoas me jogam em situações que eu não estou preparada. E jogaram essa bomba na minha mão, e eu com 17 anos, eu era uma menina, né? Eu era madura, mas, assim, uma menina. Eu não sabia o que conversar, e ainda assim eu tive muita maturidade pra falar com ele. Então eu falo assim, foi um serviço que foi perrengue, às vezes eu tinha que pegar dinheiro emprestado pra ir trabalhar. Eu nunca faltei, apesar de tudo. Eu pegava, se eu não tinha dinheiro, eu pegava emprestado e ia. Passei muita vergonha, mas eu prefiro deletar isso aqui da minha mente. Mas me trouxe muita experiência, muita experiência. E foi nesse serviço, principalmente com esse menino, esse homem, né? Mas pra mim era um menino, que abriu os meus olhos pra área da saúde, sabe? Foi um emprego que eu pude aprender muito, muito, né? Em questão de saúde mental. Eu aprendi, assim, muito. Hoje eu trabalho, né, com paciente com transtorno mental, mas, assim, foi difícil? Foi, mas eu agradeço meu pai por ter me dado a oportunidade, né, porque se não fosse ele eu não teria trabalhado lá. Mas foi muito perrengue, mas foi uma experiência ótima, ótima. É isso, eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de experiência assim, constrangedora, mas que te ensinou muito também, que você trabalhou pra... você pagava pra trabalhar, não sei. Mas se tiver, me conta aí, tá bom?
Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever para me ajudar. E é isso, um beijinho e fiquem com Deus.